Fala, nação rubro-negra, saudações. Pessoal, vamos ver aí o que a mídia paulista aí está falando sobre o patrocinador do Flamengo, né? Novo patrocinador aí. Estão demonstrando ali, não é inveja, é uma inveja, né? É supostamente uma inveja. E vamos ver o que eles falaram sobre isso aí. E tem muito mais, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Que o Danilo Lavieri fez uma conversa com o homem forte, o diretor de marketing da Betano, que é a patrocinadora nova do Flamengo, e ele explicou por que ele topou pagar 270 milhões por ano ao Flamengo. E a frase dele é a que eu vou ler aqui agora para vocês. São alguns pontos. Claro que o tamanho da torcida influencia. Mais do que o tamanho, a própria distribuição dela pelo país é muito relevante. Sem contar que o Flamengo tem um reconhecimento que não fica só no Brasil, ele é mundial. Fechamos o negócio pensando em toda a América Latina, na Europa e outros lugares. Além disso, o Flamengo disputa todas as competições que entra e tem, esse é um trecho bem importante, uma organização no marketing que nenhuma outra equipe do Brasil tem, assim diz Guilherme Figueiredo, o diretor comercial da Betano. Então tá aí o pacote de por que o Flamengo arrecada 270 milhões e por que, por exemplo, o São Paulo tem que vender a sua joia da base por 5. Né? Tem outro, não entrou nessa aspa aí, que também ele falou, e tá lá no texto da coluna, a relevância que tem o Flamengo em investimentos em outros esportes também, né? Então o Flamengo tem um time de vôlei comandado pelo Bernardinho, tem o Isaquias Queiroz na canoagem, tem a Rafaela no judô, tem a Rebeca na ginástica, são vários atletas olímpicos de destaque que também passarão a ser, os outros esportes também terão o patrocínio da Betano. Então é uma estrutura muito diferente do que vários outros clubes podem oferecer. Tem também o ponto da Flamengo TV e dessa organização do marketing. Você consegue atingir justamente o seu público, você vai no lugar certo, atinge o nicho em cheio quando você faz um acordo desse tamanho. Desses 270 milhões aí, são 256 milhões fixos e outros 12 e pouquinho variáveis. A grande diferença dos variáveis que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil em relação a esse que o Flamengo fez é que esses variáveis não têm relação direta com o desempenho esportivo, mas sim com o desempenho comercial. Então, vendas de camisas, número de aposta, enfim, são pequenos itens aí que fazem o Flamengo ganhar esses 12 milhões em variáveis. E aí, é o que eu falo, né? O Flamengo está acertando agora esses 270 milhões praticamente com a Betano, está reabrindo conversas com a Adidas para poder renegociar o seu contrato, e quando tiver proposta para vender garoto de base ou alguma coisa assim, quando tem várias ofertas que ele pode analisar de jogadores, ele tem tempo para olhar e falar, calma, isso é bom mesmo pra gente? Faz sentido isso daqui? Porque é um time estruturado, é um time que em 2012, 2013 topou tomar esse remédio amargo e de lá para cá vem só evoluindo. Claro que não significa que só acertou. A gente pode falar vários erros da gestão do Landim, das contratações do Marcos Braz, mas a partir do momento que você tem um time estruturado nesse nível, você tem margem de erro, você pode errar sem prejudicar as suas finanças de uma maneira que vá causar reflexos para as próximas temporadas. Então é um contrato que o Flamengo tem, muito importante, é o maior da América Latina, entra nos top 15, se você considerar até os patrocínios da Europa. É um valor que já supera o que o Flamengo ganha com televisão, que historicamente sempre é o que o clube mais ganha. Então é um reflexo de tudo isso. E aí é o que eu sempre falo, o time estruturado, quando você tem essa força e você tem um departamento de marketing com pessoas preparadas para isso, você consegue sentar na mesa e renegociar e pensar o que é melhor para sua marca. Enquanto os outros ficam aí oferecendo, não, vou te oferecer aqui porque você traz 10 votos para mim na eleição, vou te oferecer porque você é importante no bar do tênis, vou te oferecer... O Flamengo não faz nada disso. O Flamengo é um clube que pensa de maneira profissional. Até o ano passado a gente criticava aqui porque o Braz não era o cara mais preparado. Agora o Flamengo tem o Boto, que é um cara preparado. Podemos criticar, podemos aqui falar de problemas que ele tem, não é isso. Mas é tudo um cara profissional.
Bom, e depois dito isso, falando de uma coisa, de outra coisa, vocês vão me convencer que não está tendo espanholização. Não, que a coisa vai mudar, que daqui a pouco se muda a gente tudo, continuar que vendo... o Casares vai entrar um raio nele, vai se Então, transformar num grande administrador e tudo vai mudar. Enfim, é difícil. eu acho que a discussão da espanholização, as brigas que a gente vê por aí, inclusive as brigas do Tirone por aí, né, Arnaldo? Essas brigas, elas têm um grande motivo. É a diferença entre você simplesmente aceitar que a espanholização veio e vai ficar e não tem mais ninguém que consiga lutar, e que outros clubes têm o potencial para tentar se organizar, nem que demore 5, 6 anos, para tentar brigar junto. Acho que a grande diferença, e eu vi o seu papo com o Capello, é que aqui no Brasil a gente tem times com potencial para ficarem lado a lado com Palmeiras e Flamengo. Na Espanha não tem nenhum time que tem potencial para ficar lado a lado com Real Madrid e Barcelona. Bom, essas são as questões do Flamengo, que também tem outras, Arnaldo. Tá aí começando a tentar negociar a renovação do Arrascaeta e do Felipe Luiz. Vamos combinar que não deve ser muito difícil ali com o Flamengo. Vem cá, eu tenho aqui 5, não, eu quero 10, tá bom, 10. E renova, diferentemente de outros clubes. O Arrascaeta me dá a impressão que o Flamengo está mais pensativo sobre valer a pena ou não do que o próprio Arrascaeta. Talvez o tamanho do contrato, né? Chega nesse momento, o cara quer 3, o Flamengo pode oferecer 2, mas essa é a situação, Arnaldo. Quando o dinheiro não é problema, o que vai contar para os dois é o campo, né? Então, enquanto está a janela aberta, eles não estão jogando, tá tudo bem. É a melhor dos mundos. Agora, no campo, é aquilo. Só vai ganhar um, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. E assim como acontece na Espanha, pergunta como é que foi a temporada do Real Madrid passada, se foi legal, né? Com todos os jogadores à disposição, todas as contas pagas, com nenhum título. O Ancelotti é a prova como foi a temporada do Real Madrid. Onde ele está agora? Na seleção brasileira, né? Demitido do Real Madrid. Então tem isso também esportivamente falando. Você vai transportar para o campo todas as condições que o extracampo te dá para ter bons resultados. E na realidade, até agora na temporada, o Palmeiras não ganhou nada e o Flamengo ganhou o estadual. Os dois estão eliminados da Copa do Brasil. A responsabilidade dos dois, depois da janela, de tudo certinho, ela aumentou consideravelmente. O Felipe Luiz sabe e o Abel está exalando isso, né? Cada entrevista, cada atitude. E é isso. Eles... outro dia você estava comparando, e eu concordo com você, Tirone, o elenco do Flamengo de hoje, ele é muito superior em termos de quantidade e de valores do que aquele do Jorge Jesus, o elenco, né? O Abel nunca teve tantos jogadores bons e caros. Então, diante dessa circunstância e dos outros rivais no metaverso, a responsabilidade do campo aumenta para os espanhóis, mas muito, né? A ponto de você falar, a ponto é aquilo, de o Palmeiras ser eliminado pelo Corinthians e ter esse barulhão todo, porque o futebol tem isso também, né? Tem. O clube que é do calote, do impeachment, do não sei o que lá, venceu as 2 partidas contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Palmeiras com todas as condições melhores. Então, quando a gente sai do discurso do ar-condicionado, do gabinete e do futuro, porque isso importa, e vai para o hoje, para o campo, a responsabilidade da temporada é do Flamengo e é do Palmeiras. E eles sabem disso. Assim como é sempre do Real Madrid e do Barcelona. E eles sabem disso, né? Então, a partir do final de semana, quando o Palmeiras receber o Inter e o Flamengo visitar o Juventude, a conversa aqui muda. Não é mais, espanholização, os outros estão não sei o que lá, tal. É Palmeiras e Flamengo. E, de novo, só vai ganhar um. No Brasileiro e na Libertadores. Talvez, eu acho que no Brasileiro dificilmente vai escapar de um deles, mas talvez na Libertadores nenhum deles vença. E alguém pode terminar o ano sem nenhum título significativo com todo esse investimento,
com toda essa vantagem econômica, o que significaria um grande fracasso esportivo. Tem isso também, como foi para o Real Madrid na temporada passada. Acho que a única diferença é que a crítica pela não conquista ela é mais ou menos parecida em todo mundo, né? Se o Corinthians não for campeão da Copa do Brasil, vai ser a mesma coisa. Se o São Paulo não for campeão de nada, vai ser a mesma coisa, como já está sendo. Não acho. E do Palmeiras e Não Flamengo. acho. Calma, se eu só terminar. Só que tem uma questão. No ano que vem, o Corinthians, o São Paulo, provavelmente vão estar na mesma situação. E o Palmeiras e o Flamengo vão estar de novo. Não, eu concordo com o ganhar. aumento da cobrança em cima de Palmeiras e Flamengo. Eu acho que os dois têm que ser cobrados, mas assim, independentemente do que acontecer, a gente sabe que em janeiro de 2026 a gente vai sentar aqui para discutir a pré-temporada e a gente vai falar. O fracasso Palmeiras de e Flamengo são dura favoritos de pouco. novo. O fracasso de Palmeiras Mas porque e Flamengo... são times, claro, são times estruturados. Vai ter o balanço, vai ter demissão, vai ter reestruturação, como o Palmeiras fez agora, um time que só tem 3 caras que foram campeões com o Abel, tá se reestruturando, mas a gente sabe que porque eles estão estruturados, o ano que vem vai ser a mesma coisa. Em 2027 vai ser a mesma coisa. Já o São Paulo, o Corinthians, o Cruzeiro, até o Cruzeiro, Botafogo, a gente não sabe. Simplesmente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. O futebol permite. Outro dia lá o time da 7ª divisão eliminou o United, não foi? O Grimsby lá. Isso acontece. O futebol permite. É por isso que a gente é apaixonado por isso. Porque senão, a gente nem precisaria discutir nada aqui. Mas, a gente viraria a Espanha lá. Fracasso de Palmeiras e o Flamengo. AS defende o Real Madrid, o Marca defende não sei o quê e acabou. Não tem mais nada. Se aqui acontecer o milagre de Palmeiras e Flamengo fracassarem esse ano, né, um catombe, que é bem improvável, ano que vem, os times vão ter grana de novo, vão contar investindo de novo. Por isso que eu acho que o fracasso dos outros, que vem fracassando há muito tempo, eles são mais, as cicatrizes são mais fundas, porque você não olha para amanhã e fala, perdemos esse ano, mas amanhã a gente vai ganhar. A notícia que eu vi ontem é que o Atlético Mineiro precisa de um aporte de 500 milhões de reais para manter o fluxo de caixa. Tá 500 fácil. milhões, uma SAP. Tá tranquilo. Diga, Alan. Não, eu acho que está ficando cada vez mais claro, porque as conversas se misturam, que o sucesso esportivo de clube desestruturado não é garantia nenhuma. Né? O São Paulo não ganhou a Copa do Brasil em cima de Palmeiras e Flamengo. Sim. O torcedor já sabe disso. Agora, esportivamente, na hora da bola rolar, a responsabilidade dos mais estruturados, de quem investe e ganha mais, é maior. Então, se o São Paulo e o Corinthians não ganharem nada esse ano, vai ser o esperado. Se Palmeiras e Flamengo não ganharem, é inesperado. É como acontece na Espanha. Né? É o esperado, mas o buraco se aprofunda. Essa é a questão. Claro, evidente. É isso. Então, assim, essa discussão é boa na pré-temporada, na janela de transferência. Quando a bola rola, é pressão no Abel e pressão no Felipe. E assim que o futebol é. Como era pressão no Ancelotti, pressão no Flick do Barcelona, né? É assim que o futebol é, né? A expectativa, ainda mais com esse abismo financeiro, é maior de quem... Tem essa história aí, o Uruguai liberou o Arrascaeta e o Varela antes do final da data FIFA e o Pulgar já pode voltar agora em setembro, ele fez uma cirurgia no pé direito há 2 meses. As coisas não estão ruins para o Flamengo, né, o Vessá? Ele já estava com dificuldade de elenco, né? Já tá com problema. Tava com problema, então agora volta o Pulgar para dar uma ajudadinha, porque tá sem meio campista e tal. Os tal de Jorginho, Saúl, esses caras não sabem nada. Na verdade, o Pulgar à volta é para um outro tipo de jogo que o Felipe Luiz muitas vezes aceita fazer. A torcida não gosta, mas ele aceita. Se ele precisar um dia, eu tô com Saúl e Jorginho, agora eu preciso de um cara mais pegador, mais marcador, o Pulgar dá uma outra condição de jogo. Imagino que vai voltar e vai ficar pianinho no banco, porque não vai tirar a posição desses outros dois. Mas sei lá, ele perdeu um jogador, tá com um a menos, num calor, ele precisa marcar um pouco mais. Ele põe o Pulgar e tira um dos dois e vai ter um cara, um lutador ali, um cara que vai ajudar a marcar. Eu acho que é mais uma opção tática a volta dele do que técnica, porque técnica a gente sabe que ele é pior do que quem chegou. Mas taticamente eu acho que ele pode ajudar bastante, cara. E o Felipe, de vez em quando, faz... Lembra lá, perdeu o Bruno Henrique lá em Itaquera, não teve... Tirou o Gabigol, meteu a linha de 5, vai classificar aqui e acabou. Pera aí, ó, os convocados, o Dionísio, meu querido, me ajuda aqui. O Dil? Hoje, Vitinho. Piano Martínez, Piquerez, Gustavo Gomes, Ramon Sousa, Flaco... Tá, o Martínez foi, o Facundo não. Tá bom? Quem vai voltar melhor, Flamengo ou Palmeiras? Acho que os dois vão voltar bem.
Mas eu acho que o Marcinho tem total razão quando ele fala que o Palmeiras tem uma chance de colocar um pouco de pressão no Flamengo, enfim, no Brasileiro. Se ele ganhar no sábado... O trio que está disputando, quem se ferrou mesmo foi o Cruzeiro. Ainda tem a Copa do Brasil e depois joga com o Bahia. A semana pro Cruzeiro é bruta, cara. Joga a volta contra o Galo, desfalcado, e depois joga contra o Bahia em Salvador pelo Brasileiro, né? Então... O Cruzeiro se deu pior porque o Flamengo e o Palmeiras não tem Copa do Brasil, né? Só jogam no final de semana. Sigo achando aquilo da última rodada. As pessoas acharam que o Palmeiras perdeu a chance porque o Flamengo perdeu do Grêmio. Eu acho que é invertido. Não perdeu, empatou. Empatou. Eu acho que é invertido. A rodada pra mim foi do Palmeiras. Ele vai a Itaquera e o outro recebe o Grêmio. Sim, é isso mesmo. Eu concordo com você. Se você manteve o jeito que tá, pra mim o Palmeiras foi Era a rodada mais... desfavorável pro Palmeiras. Isso, e acabou não sendo. Então... Ia jogar um clássico. É. Concordo demais. É que teve gente, como o jogo do Palmeiras foi depois, olha, o Palmeiras perdeu a chance, tá? Não, eu acho que o Palmeiras, a chance era maior dele tomar uma diferença maior de pontos. Ele não tomou, então pra mim... Na verdade, o Flamengo perdeu a chance. Eu acho. O empate num clássico fora de casa... Que era meio normal. Um resultado completamente aceitável. Bom, e a defesa do Bruno Henrique está preparando o recurso para recorrer dos gramados por 12 jogos naquela questão das apostas esportivas e tudo mais tal. Ainda aquela coisa, né? Eram 12 jogos, muita gente achou que foi pouco, pode ser que seja menos ainda. Ainda pode ter, virar multa e sei lá o quê, né, Massa? Cara, é difícil, né? Falar sobre o caso do Bruno Henrique. A justiça desportiva funciona muito como funciona a justiça fora do esporte, né? O Código Brasileiro de Justiça Desportiva é uma adaptação da legislação, tanto na área civil, criminal, enfim. E aqui fora, se você tiver um advogado classudo, né? Bonzão, né? Resolve isso aí. Vai custar umas 5 gerações sua para frente, mas aí o problema não é dele. Você vai ter os melhores recursos, os melhores, né? Isso faz diferença e tá fazendo diferença, né? A camisa do Flamengo pesa, não é a mesma do que as outras. 12 jogos é uma punição bem tranquila. Vai recorrer, né? E depois vai entrar com efeito suspensivo e ele vai cumprir talvez 6 ou 7, no máximo, dos 12. 6 ou 7? No máximo. Talvez ele fique fora aí 5 ou 6 jogos, no máximo. A gente vê aí, né, pessoal? Não vou dizer assim que é despeito, mas eles têm inveja, né? Porque... Bom, cara, você pega o Flamengo, né? Como já teve até uma reportagem aí, né? Do canal do... A gente até reagiu com esse canal. Eu esqueci o nome do canal. Que falou sobre o Flamengo aí, né? Que o Flamengo saiu do subsolo e hoje tá aí num patamar altíssimo, né? Que em 2010, 2013 o Flamengo sofria, velho. Sofria. E conseguiu se organizar, né? E graças a Deus hoje está num patamar absurdo. Emerson Royal admite que não estava 100% nos primeiros jogos, né, pelo Flamengo. Isso é fato, né? Essa torcida percebeu. Emerson Royal valorizou dias de treino do Flamengo durante a data FIFA. Em entrevista à Flamengo TV, o lateral destacou a importância de uma pausa após sequência intensa de jogos, né? E ele falou o seguinte: essa semana foi muito importante. A rotina de jogos estava apertada. Conseguimos dar uma respirada e ajustar detalhes, coisas que erramos durante a competição, né, para poder voltar firme e seguir na liderança, afirmou aí o Royal, né? O jogador também admitiu que não estava 100% em seus primeiros jogos com a camisa do rubro-negra, mas se colocou à disposição de Felipe Luiz para o restante da temporada, né? Agora vai ser difícil ligar a vaga do Varela, velho. Varela tá jogando muito bem. E ele falou também o seguinte: agora estou à disposição do Flamengo, estava ficando no banco de reservas, mas não 100% para poder jogar. Foi um momento complicado, sentia uma dor muito forte, era muito incômodo, agora me sinto bem fisicamente, preparado para ajudar. Se o Felipe Luiz precisar de mim, vou estar pronto para fazer um grande jogo, completou. O Flamengo volta a campo no próximo domingo,
dia 14, às 16 horas, horário de Brasília, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, né? Rubro Negro é o líder do Brasileirão com 47 pontos, pessoal. Pessoal, essa data FIFA aí está atrapalhando a gente que faz conteúdo aí, né? Não tem nada de importante aí, só coisas mesmo de seleção. Eu vejo alguns canais falando de seleção, mas do meu ponto de vista não vale a pena falar de seleção por causa do Flamengo. Mas tudo bem, tem gente que falasse aí de São Melino, mas nem. Eles só falam só de Ancelotti, de Estevão e tal. Não vale a pena estar falando aqui no canal de jogadores que não tem nenhum vínculo com o Flamengo, né? Então, pessoal, por agora é só. Estamos de volta mais tarde com mais um vídeo ou dois. No máximo, 2 vídeos mesmo, porque não tem nada notícia mesmo, tá tranquilo. Tamo junto, se cuide aí. E vamos, Mengão!